boa tarde. Eu sou o professor Wagner, sou professor de Educação Física da Escola Municipal Alberto Rangel. Estou enviando agora uma microaula falando sobre a história da Educação Física para os alunos do 7º ano. Então, essa é a primeira parte. É um videozinho curto de 5 minutos que vai dar para vocês praticarem e se divertirem um pouco. A educação física no Brasil, ela perpassa com uma história assim, muito rica, muito bonita. E foram vários momentos que nós temos, que podemos destacar, de todo como que a cultura do movimento se enraizou e prevalece na nossa história, na nossa educação física escolar até hoje. Como isso começou e como chegou onde estamos agora. Então, falar de educação física no Brasil, nós devemos começar falando com os índios. Afinal de contas, todo o movimento ginástico, ele começou com os índios. Iniciou as atividades de caça, de arco e flecha. Mais tarde, evoluiu para o esporte chamado tiro com arco. Nós tivemos depois, ainda, quando os índios lançavam, jogavam suas lanças para atingir as presas. Isso evoluiu para um esporte hoje conhecido como dardo, o lançamento de dardo no atletismo. Os índios nadavam, se refrescavam, se divertiam, competiam, tinham que caçar animais ou fugir. Então a natação também é uma cultura herdada. Uma atividade que vocês gostam muito nas aulas, o cabo de guerra, é uma herança indígena. Existem outras atividades ainda, como o carregamento de tronco, o uca-uca, que é uma luta parecida com o sumô. Muita coisa legal que nós temos hoje que nós herdamos dos índios. Então, as primeiras manifestações da educação física começou com os índios. Logo depois, passando aí algum tempo, nós temos um capítulo triste da nossa história. Quando os portugueses foram até a África e capturaram nativos daquele local para serem escravos no Brasil, para trabalharem num sistema escravocrata, para os senhores de engenhos, de minas e várias atividades. Então, durante esse tempo, os negros, como foram aqueles que foram traficados, eles tiveram que se defender de alguma forma, porque não dava para ficar preso, trabalhando a vida toda. Eles começaram a fugir. Eles fugiam e se encontravam nos campos, no mato, em lugares que foram denominados quilombos, que eram aglomerações de escravos. E nesses lugares eles procuraram desenvolver uma arte que utilizava o movimento dos animais. Essa arte copiava artes de guerra que eles lembravam dos tempos africanos e também desses movimentos baseados na luta dos animais. E surgiu aí a capoeira. Então, a capoeira ela surgiu como uma forma de defesa. Mais tarde, ela se transformou numa dança, uma forma de festividade entre os próprios negros, os próprios negros fujões, que chamavam. Durante uma época, no século passado, foi perseguida como roaceiros, até que ela foi sendo reconhecida e evoluiu, e nós temos hoje a capoeira também inserida no movimento escolar, como não poderia ser diferente. Faz parte da nossa cultura, faz parte dos nossos antepassados, agiam, e estamos com ela até hoje. Evoluindo mais um pouquinho na história, nós temos o período da ginástica. A educação física, quando começou de uma maneira formal nas escolas, ela não tinha esse nome. Ela foi chamada de ginástica. E houve um movimento chamado Reforma Couto Ferraz, ainda no Brasil Império, que ela preconizava, através de uma lei chamada Lei 630, que a educação física deveria ser obrigatória nas escolas da corte e nas escolas militares. E foi durante um bom tempo assim. As moças não praticavam, as moças praticavam apenas dança, isso quando aconteciam. Os meninos ainda praticavam com algumas ressalvas, porque os pais achavam que aquilo prejudicava as atividades intelectuais dos filhos, mas o Couto Ferraz não via dessa forma. Até que um importante político da nossa história, chamado Rui Barbosa, ele viu
ele viu isso como importante a educação física, como uma ginástica importante. Até que Rui Barbosa, através de uma outra reforma, em 1879, ele obrigou que a ginástica fosse praticada 4 vezes por semana durante 30 minutos nas escolas. Então, Rui Barbosa teve um importante peso, tá? Nesse sentido. Então, pessoal, essa aí foi a primeira parte da microaula. Vocês vão ficar agora com algum quiz de perguntas e respostas para poder praticar. Tá legal? Então, vamos lá. Apenas 3 perguntinhas, ok? Vamos ver, vamos tentar aí fixar esse conteúdo. Número 1. As primeiras formas de um movimento ginástico esportivo no Brasil foram herdadas de qual povo? Nós falamos isso. Letra A, foi indígena? Foi dos índios que herdamos isso? Letra B, foi português? Letra C, foi do africano? Ou letra D, foi dos bandeirantes? Qual é a resposta? Letra A, né? Foram os indígenas. O indígena é que nos deu as primeiras formas de movimento ginástico que nós conhecemos hoje. Passando então para a próxima pergunta. Número 2. Qual atividade física inventada pelos escravos para se defender nos quilombos? Então, lembrando que os escravos não tinham armas, eles tinham que usar o corpo para se defender. Vamos lá. Foi com karatê? Letra B, foi através do judô? Letra C, foi a capoeira? Ou foi com arco e flecha? Qual foi? Foi a capoeira, né? Foi assim que os índios se defendiam. Número 3. Qual foi a primeira reforma da educação que obrigou a educação física nas escolas militares e da corte durante o Brasil Império? Lembrando que a educação física era conhecida só como ginástica. Esse termo educação física foi muito tempo depois. Muito bem. Foi a Revolta da Chibata. Letra B, foi a Reforma Couto Ferraz. Letra C, foi a Reforma Rui Barbosa. Ou letra D, foi a Proclamação da República. Qual o nome da primeira reforma? Qual foi? Foi a Reforma Couto Ferraz. Muito bem. Assim, nós terminamos a nossa primeira microaula e amanhã estaremos enviando para vocês a segunda parte. Obrigado.